Gênesis, do capítulo 6, do versículo 9 até o 22. E diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto a perversão havia chegado a toda a humanidade com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Exatamente deste modo a farás. Para o comprimento da arca 300 côvados, para a sua largura 50 côvados, para a sua altura 30 côvados. Farás um teto para a arca e o rematarás, um côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Da minha parte mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de que exterminem de debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo que há sobre a face da terra deve perecer. Mas estabelecerei minha aliança contigo, e entrarás na arca tu e teus filhos, tua esposa e as mulheres dos teus filhos contigo. De tudo que vive, de tudo que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para os conservares em vida contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal para os conservares em vida. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazena-o. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. Ele concluiu a obra. Obrigada, Senhor, por causa da integridade da Tua palavra. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor ilumine os nossos corações, para que nós sejamos transformados por isso que o Senhor está nos revelando nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não sei vocês, mas nesses dias em que a gente liga o noticiário e vai ler um pouco a respeito de tudo o que está acontecendo, não somente no Brasil, mas no mundo todo, talvez você já tenha pensado em alguns momentos: eu acho que Jesus está voltando. Eu não sei quantos de vocês, mas ultimamente a gente olha para tudo o que está acontecendo e a gente pensa assim: só pode ser o final dos tempos, só pode ser o final do mundo. Quantas vezes nesses últimos dias a gente tem ouvido sobre guerras, sobre fome, sobre doenças, sobre inflação, sobre caos econômico, sobre desigualdade social, sobre violência, sobre separação de famílias, e a gente fica pensando: Jesus Cristo está voltando. Senhor Jesus está voltando. Por quê? Porque justamente essas coisas são o que prenunciam a volta de Jesus. É aquilo que a Bíblia descreve sobre as coisas que acontecerão antes de Jesus voltar. E as notícias que antecedem a volta de Jesus não são agradáveis. A gente nem precisa dar spoiler, está tudo escrito lá. Quando nós pegamos os textos bíblicos que falam a respeito dos cavalos, a respeito do derramamento das taças, a gente sabe o que é que está por vir. E não são coisas que são agradáveis, mas está escrito na Bíblia. Por isso que quanto mais a gente vê a situação piorando, quanto mais a gente vê a natureza se contorcendo em calamidades, em desvarios climáticos, o ser humano cada vez mais degenerado, perverso e indiferente, os corações cada vez mais insensíveis, uma imoralidade crescente, a gente pensa: Jesus está voltando. E quando nós pensamos Jesus está voltando, a gente tem que pensar sobre quais circunstâncias ele voltará, em tudo aquilo que antecedeu. E considerando que Jesus voltará, porque a Bíblia diz que é fato que ele veio e voltará também, vem uma pergunta para nós também: quem subsistirá ao juízo? Quem permanecerá no final dos tempos?
Quem permanecerá no final dos tempos? E talvez você já esteja formulando aí na sua mente uma resposta bem crente. E talvez você esteja pensando assim: aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E se você pensou isso, você está correto. É isso mesmo. Mas o que é que vem a ser isso? Quem permanecerá para a próxima existência? Quem habitará na Nova Jerusalém? Então nós precisamos pensar e lembrar que isso já aconteceu antes. Já houve um juízo que destruiu toda a terra com água, que foi justamente a situação do dilúvio. Mas uma família sobreviveu. Houve um remanescente que repovoou a terra novamente, a família de Noé. Justamente a família de Noé. Quando Moisés escreveu o Pentateuco, porque foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, contando inclusive a respeito de Gênesis, porque tudo o que tinha acontecido chegou para ele por tradição oral, uma geração contando para outra geração aquilo que estava acontecendo. Quando Moisés escreveu o Pentateuco, ele estava com todo o povo, a ponto de entrar na Nova Canaã, na terra prometida. O povo tinha saído do Egito, da terra de escravidão. Eles tinham peregrinado durante 40 anos no deserto e agora eles iam entrar na terra prometida. Então Moisés, quando escreve, existe um público para quem ele está escrevendo, que são os hebreus daquela época, que são os judeus daquela época. Moisés está falando: vocês vão entrar numa terra cheia de idolatria, com povos estrangeiros, povos que são idólatras, assim como foi idólatra também a geração de Noé. Mas assim como Noé não se corrompeu naquela geração, naquela sociedade decadente, vocês também estarão entrando num lugar onde há paganismo, num lugar onde há idolatria, mas vocês também não devem se corromper. Lembrem que assim como Deus foi com Noé, e com ele constituiu uma aliança, vocês também têm uma aliança, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus, que assim como ele foi com Noé, também com vocês. Era isso que Moisés tinha em mente quando ele estava escrevendo para aquele público lá. Os judeus daquela época. E quanto a nós? E quanto a nós que estamos aqui no século 21? Nós também somos herdeiros desta aliança. Nós também temos aliança com Deus. Então olha só. O mundo, no tempo de Noé, na época de Noé, a sociedade na época de Noé era assim, repleta de violência, repleta de imoralidade e de perversidade. Quando nós lemos alguns escritos rabínicos, de acordo com a tradição rabínica naquela época, as pessoas procuravam saber onde é que ia ter casamentos, e então eles iam naqueles lugares, naquelas festas, para estuprarem o noivo e a noiva. Era uma perversidade terrível, não existia limites para a maldade humana. O ser humano estava desenfreado em sua malignidade e por isso que Deus decidiu destruir toda a humanidade, todo o mundo antigo. O povo daquela época rejeitou completamente a Deus, se deu e pendeu para a idolatria. Sacrificavam os seus próprios filhos aos deuses pagãos, tornaram-se praticantes de magia e outras coisas abomináveis também. Praticavam a promiscuidade, rejeitavam a pregação. Existia muita violência, muito derramamento de sangue, embriaguez, glutonaria e anarquia moral. Uma sociedade totalmente caótica, decadente e corrupta. Não era pouca coisa. Não era pouca coisa. No entanto, quando Deus olha para a terra, Ele encontra favor num homem. Ele encontra Noé, e ali Ele derrama da sua graça. Naquela família de Noé, Ele derrama o seu favor. Noé era filho de Lameque, 10ª geração, ele já era. A 10ª geração desde Adão, e o seu nome em hebraico, Noa, tem muitos papais e mamães que escolhem nesses dias este nome, Noa,
para os seus filhos. Significa consolo, significa conforto, significa descanso, significa repouso, porque Lameque estava falando que ele seria conforto ou consolo dentro daquela geração perversa. Dentro daquela geração perversa, está lá em Gênesis 5, 29. Agora olha só, vocês repararam, e eu acredito que a maior parte, se não todos, já ouviram ou já leram em algum momento a história de Noé. Vocês já repararam que quando a Bíblia diz, no texto que nós lemos, que Noé encontrou graça diante de Deus, e que Noé era um homem que andava com Deus, a Bíblia fala que Deus viu e olhou para Noé desta maneira antes dele construir a arca. Foi antes dele construir a arca. E por causa disso a gente já pode fazer duas inferências, a gente já pode constatar duas coisas. Primeiro, que é por graça e não por mérito que nós somos encontrados por Deus. Porque Noé foi encontrado favoravelmente por Deus antes dele construir a sua maior obra, que foi a arca. É por graça e não por mérito que o Senhor encontra favor em nós, ou nos olha com graça e com favor. E também, assim como a salvação, a anunciação da salvação e a arca chegou antes do dilúvio, isso significa que a graça precedeu o juízo. A graça chegou antes do juízo, porque enquanto Noé construiu aquela arca e levou 120 anos para ele construir, um comprimento de 10 carretas alinhadas, enquanto ele levou 120 anos construindo aquela arca, a Bíblia fala que ele foi um pregador da justiça. Ele pregava arrependimento para os seus contemporâneos, ele pregava a justiça de Deus para os seus contemporâneos. Quando a gente pega o texto de Apocalipse no capítulo 4, onde há uma descrição do trono, da sala do trono de Deus, a Bíblia fala que lá no lugar do trono existe um arco-íris, justamente remontando a aliança de Noé, aqui no Gênesis, e também no trono também existem trovões, fazendo a gente se lembrar de quando a lei foi escrita e entregue para Moisés, lá naquele monte que fumegava e que trovejava e assim por diante. Mas é descrito o arco-íris antes dos trovões, falando sobre isso. A graça chega antes do juízo, assim como chegou para nós, porque o juízo acontecerá novamente. Mas antes do juízo acontecer, o Senhor olhou para mim e olhou para você com favor, com graça, com amor para cada um de nós. Jesus não veio para nos destruir, Ele veio para nos salvar, mas vai chegar o tempo em que o Senhor virá sim, para liquidar tudo novamente. Agora olha só, qual é a descrição bíblica a respeito de Noé? Quando a gente pega o versículo 9, que nós acabamos de ler aqui no capítulo 6, vai dizer assim, que Noé era um homem justo, íntegro entre todos os seus contemporâneos, e que ele andava com Deus, um homem reto, íntegro, inteiro, mesmo dentro de uma sociedade corrupta, depravada e hostil ao Evangelho. Como ser um homem íntegro, e a palavra íntegro significa inteiro? Como ser um homem inteiro? Como ser um homem íntegro dentro de uma sociedade que está se fragmentando? Dentro de uma sociedade que está totalmente quebrada? Como ser integral, como pregou o pastor Evert na semana passada? Como ser integral quando você está rodeado por mediocridade, egoísmo e deterioração? Nós não podemos nos enganar, o mundo está apodrecendo. É por isso que nós somos chamados para ser sal, porque o sal conserva, O mundo está sim se deteriorando e caminha para isso cada vez mais. Noé andava com Deus. E isso já responde à pergunta inicial que nós fizemos: como subsistir ao fim do mundo? Ande com Deus. Ande com Deus. Tempos atrás eu preguei a respeito de Enoque.
E a descrição que a Bíblia fala de Enoque, um dos ascendentes de Noé, tudo que a Bíblia fala a respeito de Enoque e o coloca em evidência lá em Hebreus 11, é que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus, e por isso ele foi levado pelo Senhor. Agora, algo muito interessante é que quando a gente pega o texto de Gênesis 5:24, que fala que Enoque andava com Deus, e a gente pega esse mesmo texto aqui de Gênesis 6, versículo 9, que fala que Noé andava com Deus, o verbo em hebraico é o mesmo, halak, é o mesmo verbo. E a tradução deste verbo aqui em hebraico significa viver e morrer. Viver e morrer. E quando está falando de viver, está falando sobre modo de vida, está falando sobre um estilo de vida. Uma pessoa que anda com Deus é uma pessoa que vive para Ele e morre para Ele também. Assim como foi tanto com Enoque quanto com Noé. E isso faz com que a gente se lembre do texto de Romanos no capítulo 14, versículos 7 e 8, que diz assim: porque nenhum de nós vive exclusivamente para si, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Andar com Deus é viver e morrer para Ele. Foi assim com Noé durante toda a sua vida, e ele não somente sobreviveu ao final do mundo, mas ele prosperou em graça durante o juízo. Você já parou para pensar que o juízo, aquilo que era a aniquilação de toda a humanidade antiga, de todo o mundo antigo para Noé, era um tempo de transbordar da graça de Deus, porque enquanto o mundo morria, ele e sua família estavam guardados, preservados para uma nova existência? De certa maneira, o juízo evidencia a graça. Assim como a graça também coloca em evidência de que há um juízo que vem, e que não é por mérito que nós vamos conseguir, entre aspas, subsistir, sobreviver. O amor de Deus é muito maior do que a nossa capacidade de pecar. Por isso que a gente se volta para Ele. Volte-se para o Senhor. O que nós temos visto nesses dias são juízos parciais de Deus, por causa de tamanha degeneração, por causa da corrupção do mundo. Nós temos visto calamidades, temos visto enchentes, inundações, terremotos, deslizamentos, tsunamis, as contrações da natureza. E ainda existe o aumento da violência, a degeneração das artes, a degeneração da ciência, da beleza, a crescente indiferença do ser humano. Chegará o dia de não ser mais um juízo parcial, mas um juízo definitivo. E como prosperar, assim como Noé prosperou nesse dia? Andando com Deus. Andando com Deus. E talvez nesse momento você esteja se perguntando, afinal de contas, como é que eu faço para andar com Deus então? Como é que eu faço para andar com Deus? E nós corremos o risco, em alguns momentos, de pensarmos em 4 caminhos que fazem parte da resposta, mas que não são a resposta no cerne. Fazem parte da resposta, são essenciais na resposta, mas não são o cerne. Não são o cerne. Um dos possíveis caminhos, talvez você já tenha lidado com isso, que seja um aprimoramento exterior. Comportar-me cada vez mais de acordo com a ética bíblica. Comportar-me cada vez mais de acordo com a lei, de acordo com os mandamentos. Comportar-me cada vez mais desta maneira. Mas a gente também precisa se lembrar de que no tempo de Moisés a lei ainda não tinha sido entregue aos homens. O conhecimento que Noé tinha de Deus foi passado por tradição oral, de geração para geração, e a Bíblia fala sobre isso, uma geração vai contar para outra geração, mas nos tempos de Noé, a lei ainda não tinha sido
entregue. O Pentateuco foi escrito por Moisés muitos anos depois. Então não diz respeito a um comportamento ético e moral, ainda que envolva isso também. Uma segunda possibilidade que pode passar na nossa cabeça é, quem sabe, um acréscimo em nível intelectual. Quem sabe se eu tiver uma compreensão mais apurada? Quem sabe se a minha hermenêutica for mais exata? Quem sabe se eu tiver uma exegese melhor a respeito da Bíblia? Quem sabe se isso é andar com Deus? Crescer em andar com Deus. Queridos, a Bíblia ainda não tinha sido escrita naquela época, mas principalmente não existiam seminários teológicos, não existia especialização, não existia mestrado e doutorado em teologia naquela época para se fazer as devidas exegeses. Talvez você esteja pensando que andar com Deus seja um crescimento das experiências vivenciadas com acréscimos de dons e percepções sensoriais, principalmente na adoração. No entanto, apesar de o Espírito Santo estar atuando em todo o tempo, e Noé teve fé por obra do Espírito Santo na vida dele, apesar de o Espírito Santo ser atuante, naquela época ele ainda não estava derramado sobre os filhos de Deus, não havia sido derramado desta maneira, e a Bíblia não relata experiências emocionais ou percepções extraordinárias da parte de Noé, inclusive quando ele erigiu um altar para o Senhor depois que saiu da arca. E um quarto, último caminho que nós podemos pensar é, quem sabe, se eu oferecer um serviço mais generoso, quem sabe se eu fizer obras maiores, quem sabe se eu doar mais dos meus recursos, quem sabe se eu aumentar a minha oferta. No entanto, quando Deus testemunhou a respeito da integridade de Noé, ele ainda não tinha feito a sua maior obra, que era a arca. Então, olha só, esses 4 elementos, eles estão inclusos no desenvolvimento do nosso cristianismo. Isso faz parte da vida de um cristão saudável. E se há algo que você não está desenvolvendo nestas áreas aqui, então você corre o risco do seu crescimento estar sendo desproporcional. Nós nos desenvolvemos em todas estas áreas. No entanto, andar com Deus transcende todos esses elementos, ainda que envolva todos eles. Vai além. Vai além. Andar com Deus não é sobre aprimoramento, não é sobre acréscimo, não é sobre crescimento, nem mesmo é sobre serviço, ainda que envolva todas estas coisas, ainda que tudo isso faça parte. Andar com Deus é sobre aprofundar-se, considerando que você já tem tudo aquilo que você precisa. Andar com Deus é você aprofundar-se numa caminhada. Eu sei quem é a Daniela, e vocês também sabem quem vocês são, a partir da queda, a partir do pecado, porque eu fui concebida em pecado, assim como todos vocês, assim como disse o rei Davi, eu fui concebido em pecado. Então, quantas coisas nós fizemos, e quem somos nós a partir desta natureza pecaminosa? Todos nós sabemos. Quem somos nós agora a partir de Jesus Cristo? Quem é você a partir de Jesus Cristo? Que natureza é essa? São naturezas distintas. E Jesus se entregou totalmente para você. E Ele está inteirinho habitando o seu coração. Andar com Deus consiste em nós harmonizarmos tudo aquilo que nós fazemos, dizemos, pensamos, sentimos, com quem nós já somos em Cristo Jesus, porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. É sobre Cristo ser formado em cada um de nós. Houve um teólogo chamado Henry Scougal, de 1650, mais ou menos, e ele escreveu um livro chamado A Vida de Deus na Alma do Homem, livro tremendo sobre espiritualidade. E um dos seus parágrafos diz assim:
Alguns cristãos pensam que crescemos por meio de um comportamento mais puro, outros por uma doutrina mais acurada, e outros ainda por meio de emoções mais ricas. Porém, a mudança genuína ocorre por meio da seguinte realidade: a vida de Deus na alma do homem. Paulo já descreveu isso em Colossenses 1:27, quando ele diria a respeito do mistério que nos foi dado a conhecer: Cristo em nós, esperança da glória. Aos Gálatas, ele também falou sobre isso. Ele disse: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus. Cristo em mim. Não existe nada mais real do que a realidade de Jesus Cristo. Ele é a realidade e Ele é a verdade na qual nós nos aprofundamos. O homem natural conhece apenas a realidade caída, quem ele é a partir da queda. O cristão redimido mergulha na realidade sobre quem ele é a partir de Cristo, esta nova natureza. Porque por causa da queda, eu fui totalmente quebrada e fragmentada, assim como cada um de vocês. Nós estamos falando de uma sociedade fragmentada e de pessoas fragmentadas, porque foi isso que o pecado fez conosco. Mas em Cristo nós somos inteiros. Eu sei o que é a Daniela quebrada. No entanto, porque Cristo está sendo formado na minha vida, assim como está sendo formado na sua vida também, nós estamos sendo feitos inteiros, íntegros, completos, plenos, integrais, perfeitos, porque a palavra perfeição significa isso, feito todo, feito inteiro. Existe um texto no livro de Ezequiel, no capítulo 47, que vocês conhecem. A Bíblia fala que o homem chegou para o profeta e falou assim para ele, que existia um fluir das águas que vinham lá do templo. E essas águas fluíam de tal maneira que cresceu como se fosse um rio. Então esse homem chegou para o profeta e falou assim: agora você vai adentrar 1000 côvados, 500 metros. E a Bíblia fala que o profeta entrou 500 côvados, 1000 metros, e a água lhe dava nos tornozelos. Eu sei que vocês já leram esse texto. E daí então o homem falou novamente para ele: agora você anda mais 500 metros, mais 500 metros ou 1000 côvados. E ele entrou. E aí agora as águas já davam onde? Perfeito, nos joelhos. Mais 500 metros. E a água já dava nos lombos, em algumas versões, na cintura. E depois de mais 1000 côvados ou mais 500 metros? Aí já não dava mais pé. Então perceba que não é sobre acrescentar mais, mas é sobre se aprofundar. A água que dá nos tornozelos ou nos artelhos é a mesma água que dá no joelho, é a mesma água que dá na cintura, é a mesma água daquele que já está mergulhando e não dá mais pé. É a mesma água. A questão é que o profeta foi se aprofundando naquele rio, intencionalmente, progressivamente. A vida com Deus não é água parada. Eu costumo falar que a água parada dá bicho, gente. A água parada dá bicho. E se ficar parada ali, a hora que vem a pressão e o sol e o calor, além de tudo aquilo que você tinha, você vai perder porque vai evaporar. É um rio. E nós vamos intencionalmente nos aprofundando. Agora presta atenção. Talvez você já tenha ouvido sobre isso. A Bíblia fala que Jesus se entregou por inteiro. A Bíblia fala que Deus nos dá o Espírito Santo sem medida. O Espírito Santo habita o teu coração, não a conta-gotas, não pequenas porções. O Espírito Santo está inteiro dentro de você. Jesus Cristo habita dentro de você. Quem é que precisa ser inteiro?
Quem é que precisa se aprofundar? Então não é sobre ter mais de Deus, é sobre Deus ter mais de cada um de nós. Nós somos fragmentados, nós somos quebrados, e nós temos o hábito de dar somente pedaços da nossa vida para Deus. Senhor, eu te entrego isso, eu te entrego isso, eu te entrego isso, mas o Senhor está nos incentivando a irmos mergulhando de tal maneira que nós sejamos totalmente entregues, totalmente deles, inteiro dele. Ele se doou por inteiro. E nós? E nós? A questão é quanto aquele rio que sai do templo tem da sua vida. Quanto ele tem de você? Quanto ele tem de você? Jesus Cristo se entregou por inteiro. Entende que nós precisamos nos entregar também inteiramente? Noé foi inteiro. Ele foi íntegro dentro de uma sociedade quebrada. E nós somos chamados para sermos íntegros, para sermos inteiros dentro de uma sociedade fragmentada também. Fragmentada também. A gente se aprofunda em Jesus Cristo, andando nele. Porque a vida com Deus é sobre Cristo ser formado em cada um de nós. E hoje de manhã, conversando com o pessoal da manhã, eu comentei e falei assim, sabe quantos livros que eu li para preparar este sermão ou esta pregação? Talvez todos os da minha vida. Mas por mais que eu ame pregar, por mais que eu ame dar aula, a minha vida com Deus não é sobre isso. Por mais que isso faça parte, a minha vida com Deus não é sobre isso. A minha vida com Deus é sobre ouvir dele: Daniela, eu sou manso e humilde, e você também precisa ser. E eu vou mergulhando nisso, e quando eu penso que já está bom, eu descubro que a água pode subir até os joelhos. E quando a água está dando nos joelhos, eu descubro que pode chegar na cintura. E quando a água está na cintura, a gente descobre que não há limite, que Deus é infinito, e nós somos essa finitude mergulhada nele. Eu fui até aqui, agora não. Mas aí a gente descobre que a água pode subir, que a gente pode se entregar um pouco mais, que a gente pode oferecer um pouco mais, ou como diz a Bíblia, que a gente pode caminhar a segunda milha, que a gente pode oferecer o segundo lado do rosto também, esperando já a segunda bofetada, que a gente pode oferecer a capa, a túnica e tudo aquilo que Deus nos pedir. Noé andava com Deus, e ele subsistiu ao juízo final, não porque ele construiu uma arca, porque nós podemos fazer muitas coisas boas para Deus sim, mas foi por causa do relacionamento que ele tinha com Deus. Um relacionamento baseado na fé. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. É necessário que quando nós nos aproximamos de Deus, nós creamos que Ele existe, e é galardoador também. Uma pessoa sem fé tem uma natureza, e uma pessoa com fé tem outra natureza. São naturezas distintas, são pessoas distintas, porque uma natureza sem fé é uma pessoa natural, a partir da queda. E uma pessoa em quem o Espírito Santo já derramou fé, já revelou a fé, é outra natureza, é a pessoa a partir de Cristo Jesus. E isso é suficiente, senão aquele ladrão não teria recebido a promessa de Jesus, que naquele dia já estaria com ele no paraíso. Aprove ao Senhor, na sua soberania, levar aquele homem que estava crucificado do seu lado. Mas certamente, se de alguma forma ele tivesse sobrevivido àquilo, ele andaria com Deus e teria a oportunidade de realizar obras e de crescer no conhecimento do Senhor e tantas outras coisas. Mas tudo o que ele precisava para a salvação
ele já tinha recebido, assim como eu e assim como você também. A arca é uma metáfora, lá no começo da Bíblia, da salvação que há em Cristo Jesus, uma tipologia do compromisso de Deus de nos salvar, porque antes daquilo, lá em Gênesis 3, quando o homem pecou, Deus falou: eu vou mandar o descendente. Eu vou mandar o descendente. E Noé já tinha ouvido isso. Ele já sabia disso. Então Noé cria na salvação que viria. Noé tinha uma fé que olhava para frente. A mesma fé que eu e que você. A diferença é que nós temos uma fé que olha para trás. Porque ele já veio. Ele olhava para frente. A expectativa da vinda do descendente que feriria a cabeça da serpente, como está em Gênesis 3. A nossa fé olha para trás falando assim: ele já veio. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito operando a fé no coração de cada um, lá com Noé e aqui conosco também. Quando nós pegamos o texto de Gênesis 6, no versículo 14, tem algo muito interessante, porque ele fala assim: você vai passar betume, Noé, do lado de fora e do lado de dentro da arca também. E a palavra para calafetar aqui, em algumas versões vai estar escrito assim, é cafar, que significa cobrir, que significa reconciliação, que significa expiação. Depois, quando o anjo da morte, lá no Egito, passou matando todos os primogênitos, Deus tinha dado uma ordem de que os hebreus deveriam imolar um cordeiro, pegar o sangue deste cordeiro e cafar, cobrir os umbrais das portas, porque haveria um juízo de morte no Egito, mas o sangue daquele cordeiro, aqueles que estivessem calafetados com o sangue daquele cordeirinho ali no Egito, não seriam mortos os primogênitos. É o mesmo verbo daqui que é usado em Gênesis. E quando a gente vai lá para o Novo Testamento, no texto de 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18, a Bíblia fala que nós fomos resgatados, que nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. E o termo em grego que é usado ali é litró, que é o correspondente ao cafar do Antigo Testamento. Nós fomos calafetados pelo sangue de Jesus. Nós fomos vedados pelo sangue de Jesus. Assim como não entrou contaminação naquela arca, assim como não entrou juízo dentro daquela arca, nós também calafetados, cobertos pelo sangue de Jesus, nós também somos salvos do juízo. E o Senhor vem falando isso durante toda a palavra, durante toda a Bíblia. É o mesmo verbo que foi usado quando houve aquele juízo sobre o Egito, em que os primogênitos todos foram mortos, menos das casas que tinha sangue nos umbrais. Menos das casas que tinham sangue nos umbrais. Assim como aquela arca foi calafetada por dentro e por fora, nós também, para que nós não caiamos nas tentações das nossas voluntariedades internas, e tampouco sucumbamos às tentações e aos ataques externos contra as nossas vidas. Do lado de fora, juízo; do lado de dentro, descanso. Quem fechou a porta da arca, a Bíblia fala que foi o Senhor, porque a prerrogativa da salvação é de Deus. Então, depois que Noé entrou com a sua família dentro da arca, ele fechou a porta. E quando a gente pega a parábola das virgens prudentes e das virgens tolas, lá de Mateus 24, a Bíblia fala que chegará um dia em que Deus fechará a porta novamente. Deus fechará esta porta novamente. Do lado de fora, juízo; do lado de dentro, descanso. Do lado de fora, morte; do lado de dentro, vida; do lado de fora, condenação; do lado de dentro, redenção; do lado de fora, destruição; do lado de dentro, salvação.
Quando nós andamos com Jesus, Ele nos conduz durante toda a nossa peregrinação e nos livrará naquele dia. Então nós não precisamos temer más notícias. Nós não precisamos ter medo de tudo aquilo que a gente veio ouvindo nos noticiários, a respeito do caos econômico, a respeito da inflação, da alta do dólar, da queda da bolsa. Nós não precisamos temer as más notícias, porque aquele que nos sustenta e vem sustentando o seu povo, desde o tempo de Noé, sustentará e guardará e cobrirá todos os seus filhos até aquele dia. Houve um remanescente da criação do mundo antigo, um recomeço, uma família que repovoaria a terra para uma nova existência. Da mesma maneira, nós, da mesma forma, nós, porque existe uma outra arca, não aquela de Noé, uma arca de madeira também, não em formato de navio ou de caixote, em formato de cruz. E o que cobre essa arca não é betume, é sangue. Existe uma família dentro desta arca em forma de cruz, se chama igreja. Assim como a família de Noé foi preservada dentro daquela arca, a igreja é preservada na cruz. A Bíblia fala que todos nós fomos crucificados com Cristo Jesus, e por isso o seu sangue nos cobre e nos preserva para aquele dia. Noé era um agricultor que aprendeu o ofício da carpintaria, para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus na sua vida. Jesus Cristo é a justiça de Deus, que aprendeu o ofício de carpinteiro, para nessa existência cumprir o propósito de nos salvar. Existe algo tão grande quanto a salvação. É o Cristo sendo formado em cada um de nós. A nossa vida com Deus é sobre nós sermos cada vez mais semelhantes dele. É sermos feitos e restaurados íntegros na imagem que foi quebrada lá no Éden, nesta imagem de Jesus Cristo. Quando nós fomos criados, a Bíblia fala que nós fomos criados imagem e semelhança. Depois nós fomos quebrados. E agora a nossa vida é sobre ser refeito, sobre ser restaurado, sobre sermos feitos inteiros novamente. De que maneira? Só existe um lugar onde eu posso ouvir a respeito de quem é Deus e de como eu devo caminhar para andar com Ele. É na Bíblia. Não tem outro lugar. O lugar onde Deus se revelou foi na sua palavra. Mas nós não estamos falando sobre formulações teológicas. Nós estamos falando sobre transformação de vida, sobre mudança de natureza. Noé não tinha esta Bíblia de papel que nós temos, mas ele andava dentro da porção que já tinha chegado para ele. Trabalhava 6 dias e então um dia ele descansava. Como ele era da descendência de Sete ou dos setistas, ele tinha aprendido que a forma correta de adorar a Deus era através dos sacrifícios de animais, e ele praticava isso, tanto que quando ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz é adorar a Deus com um holocausto. Ele pregava o arrependimento e a justiça dos pecados para o povo da sua época, e nós também. Ele tinha comunhão com Deus, e ele era monogâmico dentro de uma geração depravada. Tinha sua família, viveu de acordo com a porção de palavra que chegou para ele pela fé, crendo que o Messias viria e com o desejo sincero de agradar a Deus. A Bíblia fala sobre como nós devemos andar, de maneira que o Cristo seja formado em cada um de nós. E nós não estamos falando de certificado de teologia, nós estamos falando de vida com Deus. Tem um texto da Bíblia que eu amo, sei de cor,
Minhas filhas já aprenderam decor também, de tanto que eu falo. Isaías, no capítulo 32, no versículo 8, diz assim: mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Quantas vezes nós somos tentados a agir como o ímpio, pagar o mal com o mal, desprezar aquele que nos desprezou. Então o Senhor nos lembra através desta palavra: você é nobre, é o meu sangue, não é sobre você, é sobre mim, é sobre o meu sangue na sua vida. Então, ande nos meus caminhos. Essa palavra toma uma proporção por causa da ação do Espírito Santo dentro do nosso coração. Ela é vivificada aqui dentro. Um outro texto, o texto de Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Quantas vezes eu tive crises de ansiedade. Em alguns momentos travava a minha mandíbula de forma que eu não conseguia nem articular. Mas a Bíblia fala que se todas as nossas petições forem conhecidas de Deus, a Bíblia fala que de alguma forma que a gente não entende, essa paz que excede o nosso entendimento, vai guardar tanto os nossos corações, como também os nossos pensamentos em Cristo Jesus. E algumas vezes eu começava orando em pensamento, porque não conseguia articular, mas depois a alma ia aquietando, então eu já conseguia falar, e desta maneira, o Senhor foi me libertando destas coisas, desses sofrimentos, destas dores. Isso não é sobre certificado teológico, isso é conhecer aquele em quem eu tenho crido, e viver uma vida com Ele. Isso é para todos nós, isso é para todos nós, não é formulação sistemática teológica, é vida. Ainda que a gente possa estudar, ainda que a gente possa fazer mestrado, ainda que a gente possa se especializar em teologia também e tantas outras coisas. Quantos textos o Espírito Santo vai vivificando dentro de nós, e é Cristo sendo formado em nós, e nós andando com Deus. A ciência já disse que, em geral, nós somos o resultado das 5 pessoas com quem nós andamos. Quais são as pessoas com quem você mais anda? Não sei se é algum parente, se é algum amigo. A gente vai ficando parecido no nosso comportamento. Eu não sei se a pessoa com quem você mais anda são as celebridades que aparecem nas suas redes sociais, ou algum político de estimação. É com essas pessoas que nós vamos ficando parecido. Com quem é que você mais anda? A Bíblia fala que Noé andava com Deus. A Bíblia fala que Enoque andava com Deus. E a partir de com quem você anda, ou você vai se quebrar mais, ou você vai ser feito inteiro. Você anda com pessoas que colaboram para que você seja inteiro, para que você seja íntegro. E é por isso que, quando estava meditando neste texto, eu me lembrei daquele ditado que toda boa mãe, inclusive a minha, falou para mim desde que eu era pequena: diga-me com quem você anda, e eu vou dizer quem você é. Me fala com quem é que você anda, e eu vou te dizer quem é que você é. E às vezes minha mãe falava isso e eu questionava: mãe, você acha que porque eu estou andando com essa pessoa, que eu vou fazer essas coisas aqui também? É verdade, a gente vai. Leva um tempo para a gente aprender. Mas a gente vai. Então, com quem é que você anda? Com quem é que você anda? E por outro lado, você tem sido alguém com quem as pessoas podem andar para que elas sejam mais inteiras? Ou você tem sido um martelo de fragmentação? Você colabora para a quebração da pessoa. A pessoa já está quebrada. A Bíblia fala que a gente não deve nem apagar o pavio que está fumegando, e muito menos quebrar a cana que está trincada. Nós somos pessoas com quem as pessoas podem andar para que sejam inteiras, para que se aproximem cada vez mais de Jesus e sejam cada vez mais íntegras, cada vez mais plenas.